E esse jogo aí, será que já vem com a cara do Diniz? E aí, firmeza? Como é que vocês estão? Na paz? Sejam bem-vindos, esse é o canal DNA Preto e Branco. A todos os inscritos novos aí, sejam bem-vindos. Aqui vocês vão pegar o pré-jogo mais completo do YouTube, firmeza? Porque aqui eu trago todos os números, todos os jogos, todas as informações possíveis. Ah, mas essas informações já tem disponíveis. Então vai lá, meu alecrim dourado, e busca, firmeza? Ninguém traz no prato pra você não, entendeu, mano? É isso. Puder se inscrever, deixar o like, seguir as outras redes, certo? Pra fortalecer. Não votou ainda? Ou tá babando aí olhando pro céu? Né? Vamos lá, expulsãoja.com.br. 3 cliques, 15 segundos. Ajuda a tirar esses caras do Corinthians. Firmeza? Tá em 50 mil votos, que é muito pouco. O torcedor do Corinthians tem 30 milhões. Dos 30 milhões, vamos colocar aqui 10 milhões, mexa na rede social, mexa no celular. Tem um smartphone ali. Pô, então vai lá e vota, mano. Já é pra estar batendo 20 milhões aí, mas tá difícil, né? É isso, recado dado. Vamos lá. Corinthians e Vasco, né? Gigante da colina. Não sei, né? Firmeza. 13ª rodada do Brasileirão, firmeza. Jogo que acontece na Neoquímica, porque... né, os caras queriam... os caras queriam tirar o mando do Corinthians, né? Viram que pegaram pesado, voltaram atrás e tal. Isso daí eu deixei no vídeo anterior lá. Se você não assistiu, vai lá e assista, que eu não vou trazer o vídeo anterior pra esse. Aqui é pré-jogo, entendeu? O jogo vai ser na Neoquímica, às 4 horas da tarde, com a transmissão da Globo e Premiere, certo? Arbitragem, né? Quem tá chegando agora, já saiba que aqui a gente traz a arbitragem, traz o retrospecto da arbitragem, firmeza? Porque a arbitragem é sempre o centro das atenções, né? Principalmente quando o árbitro entra em campo pensando, pô, hoje eu vou se consagrar aqui, né? Porque eu vou apitar o Coringão, né? Aí entra de má fé, entra de má vontade, acaba cagando com o espetáculo. Então não é isso que a gente espera, né? Então quem vai apitar esse jogo aí vai ser o Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Assistente 1, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. Assistente 2, Douglas Pagung, do Espírito Santo. Quarto árbitro, Alisson Sidney Furtado, do Tocantins. E no VAR, Rafael Trace, de Santa Catarina, certo, mano? Esse Davi de Oliveira já apitou 7 jogos do Corinthians, sendo 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou um pênalti contra o Corinthians, distribuiu 19 amarelos e 1 vermelho, firmeza? É um árbitro que não tem um histórico muito longo aí. Ele que apitou aquele jogo contra o Fluminense, que o Alan quis distribuir ovos de Páscoa lá pros jogadores do Fluminense. Ele foi lá e meteu o vermelhão depois do VAR, né? Firmeza. Aí, ô seu Davi, apita o bagulho aí na moral, entendeu? Sem querer ser o bobo da corte, tu falou, mano? Esse é o recado. Esse é sempre o recado pra arbitragem, é esse. Bem carinhoso, firmeza? Aí vamos lá, provável escalação no Coringão. Cauê no gol, porque o Hugo Souza conseguiu cair de 2-1 jogo, a punição, então já automaticamente tá fora desse jogo. Aí é isso aqui eu não entendi, rapaziada. Na provável escalação do meu timão lá tá o Ranieri na lateral, mano. Porque o Mateuzinho também tomou gancho, né? Pegou 2 jogos. Por que o Ranieri, mano? E o Pedro Milans, mano? Será que ele tá tão abaixo assim a ponto de o Diniz optar pelo Ranieri, mano? Sei lá, esquisito isso aqui, né? Aí na zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Bidu. Aí abrindo a volância, o Alan, né? Que não pode... Acabou a Páscoa, hein, Alan? Por favor, hein? Não vai meter o louco não, viu? André também, né? Os coelhos da Páscoa do meio campo do Corinthians. Talvez, né? Bidon e Garro. E na frente, Lingard e Yuri, né? Ou Vitinho e Yuri, né? Mano, Vitinho não dá, né? A gente já cansou de implorar aqui, mano. Pedir, mano. Por favor, mano, não faça isso. Então coloca o Lingard, firmeza. É isso, mano. Porra. O bagulho é tenso, hein, rapaziada? Mas vamos lá, o retrospecto entre Corinthians e Vasco. São 131 jogos, com 58 vitórias do Corinthians, 37 empates e 36 vitórias do Vasco. São 371 gols marcados, sendo 200 do Corinthians e 171 do Vasco, com a média de 2,83 gols por jogo, certo? Aí aqui, peguei os 4 principais estádios, certo? Que é o que eu sempre faço aqui nos pré-jogo. Aí coloquei aqui São Januário, Maracanã, Pacaembu e Neoquímica Arena, certo? Então vamos lá. No São Januário foram 32 jogos, com 12 vitórias do Corinthians, 7 empates e 13 vitórias do Vasco. No Maracanã foram 23 jogos, com 10 vitórias do Corinthians, 4 empates e 9 vitórias do Vasco. No Pacaembu são 39 jogos, com 17 vitórias do Corinthians, 13 empates e 9 vitórias do Vasco.
E na Neoquímica são 9 jogos, com 7 vitórias do Corinthians e 2 empates. Os caras nunca ganhou aqui, né? E nos últimos anos aí o Corinthians vem sendo mamãe, é a mamãezona. Tá deixando os times vir aqui quebrar tabu. O Bambi veio aqui e quebrou tabu e eu tava nesse jogo, mano. O Inter veio aqui e quebrou tabu, né? Então que o Vasco não seja mais um aí, certo? Vasco que, né? Eu admiro a torcida do Vasco por ter raízes populares igual a do Corinthians e tal. Só que depois da vez que os caras pichou o Palmeiras lá no próprio estádio deles lá, eu falei, mano, aí não dá, né, amigão? Porra. Vasco que realmente, sim, é o único time popular do Rio de Janeiro, né? Há quem discorde, mas isso daqui eu não tenho como omitir a verdade pra vocês, certo, mano? Firmeza, aí vamos lá. Por campeonato agora, no Brasileirão, são 68 jogos, com 30 vitórias do Corinthians, 24 empates e 14 vitórias do Vasco. No Rio São Paulo são 27 jogos, com 13 vitórias do Corinthians, 5 empates e 9 vitórias do Vasco. Na Copa do Brasil são 6 jogos, com 3 vitórias do Corinthians e 3 empates. Na Libertadores, 2 jogos, com 1 vitória do Corinthians e 1 empate. Na Sul-Americana, 2 jogos, com 2 vitórias do Corinthians. E no Mundial de Clubes, 1 jogo, 1 empate e 1 taça, né? Exatamente o dessa camisa aqui, certo? Tanto que eu fiz questão de vir gravar com ela, né? Pra trazer uma boa recordação para os vascaínos aí do gigantíssimo da colina, né? É isso. Vasco que não leva vantagem absolutamente em nada aqui, só que eu sempre falo também aqui, número não entra em campo, beleza? O retrospecto contra os caras é extremamente favorável, só que é aquilo, mano, é entrar ligado, focado, certo? Até mesmo porque, já que os caras só tomam taca nossa, mano, cada vez mais os caras vão acumulando aquele ódio e uma hora os caras vão acabar ganhando, mano, certo? Que não seja hoje, firmeza, essa é as ideias, legal? Então é foco máximo no jogo, até mesmo porque o Corinthians precisa vencer também, né? O Corinthians precisa vencer pra já subir algumas casinhas e sair dessa zona incômoda aí de rebaixamento aí, que ali não é o lugar do Coringão, mano, entendeu? Um monte de time que tá na frente do Corinthians tá com 1, 2 pontos só na frente ali, então é ganhar o jogo, mano. Tá jogando em casa, tem que ganhar, mano, entendeu? É ganhar jogo, mano, esse que é o papo. Firmeza? Aí vamos lá. Primeiro confronto aqui desse clássico, né, Corinthians e Vasco, aconteceu dia 14 de março de 1926, há exatos 100 anos atrás, mano. É um jogo antigão também, centenário, firmeza? Na ocasião, o Vasco venceu por 2-1 na Rua Paissandu, um jogo amistoso, firmeza? A maior goleada do Corinthians para cima do Vasco aconteceu em 31 de maio de 1995. Um sonoro 5-0 pela Copa do Brasil no Pacaembu, certo? Jogo esse que levou o Corinthians a ser campeão também naquela Copa do Brasil, legal? Aí a maior sequência invicta do Corinthians, de 2010 a 2023, mano. O Corinthians ficou 13 anos invicto contra o Vasco, mano. Nesse intervalo aconteceram 22 jogos com 14 vitórias e 8 empates, firmeza? Firmeza. Também destacando aqui que o Corinthians enfiou esse 5-0 no Vasco lá em 95 e foi campeão, né? O Corinthians passou pelo Vasco na semifinal da Libertadores, na quarta de final da Libertadores, foi campeão. O Corinthians pegou o Vasco na final do Mundial, campeão. O Corinthians pegou o Vasco na final da Copa do Brasil, campeão. Então toda vez que o Vasco entra no caminho do Corinthians, mano, acaba pingando uma taça pra nós, tá ligado? Com todo o respeito aí, entendeu, mano? A gente não tem como lutar contra fatos, né? Então, essa é as ideias. E peguei também aqui, não contente, né? Os maiores artilheiros desse confronto, certo? E listei 10 aqui, firmeza? Vamos lá, o primeiro é o Valber, com 5 gols em 2 jogos, com a média de 2,50 por jogo. 2,50? Que é isso? Que é isso? Não sei se eu anotei direito aqui. Romero, grande Romero, 5 gols em 8 jogos, com a média de 0,63 por jogo. O Nardo com 5 gols em 5 jogos, com a média de 1 gol por jogo. Marcelinho Carioca com 5 gols em 11 jogos, com a média de 0,45 gols por jogo. Baltazar com 4 gols em 7 jogos, com a média de 0,57 por jogo. O Jô, grande Jô, com 4 gols em 8 jogos, com a média de 0,50 por jogo. O De Maria, viu? Não é Di Maria não, é o De Maria, firmeza? Quem é Di Maria, mano? É o De Maria, mano. De Maria com 4 gols em 9 jogos, com a média de 0,44 por jogo. O Rafael Moura com 4 gols em 4 jogos, média de 1 gol por jogo. Viola com 4 gols em 5 jogos, com a média de 0,80 por jogo. E o Rivelino com 4 gols em 8 jogos, com a média de 0,50 por jogo. Então, qual é o objetivo? É ganhar o jogo, mano. Ganhar o jogo, mano. Não tem outra
alternativa. Não tem, empatar não. Perder, jamais. Tem que ir lá e ganhar. Com isso precisa vencer, precisa pontuar, beleza? Brasileirão, eu sempre falo aqui, é traiçoeiro. As rodadas passam rápido, a gente nem vê. Já estamos na 13ª rodada, entendeu? Então é foco na missão, mano. É ir lá e ganhar o jogo. Firmeza, rapaziada? É isso. Depois do jogo a gente volta com a análise do jogo, com os números e tudo mais, certo? Tamo junto e vai, Corinthians!